Vamos começar contando para vocês que a Comissão Mista de Orçamento aprovou a ampliação do fundo eleitoral para 4,9 bilhões de reais para as eleições de 2026. Vamos então conversar com o André Anelli, porque há uma expectativa de que ele possa aumentar ainda, mesmo significando um valor bastante superior àquilo que foi apresentado pelo governo federal, né, André Anelli? Conta pra gente, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Houve uma votação, então, simbólica na Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, entre deputados e senadores, e esse colegiado acabou definindo, de fato, então, 4 bilhões e 900 milhões de reais para o fundo destinado ao financiamento de campanhas eleitorais, o chamado Fundão. Inicialmente, o governo havia previsto no orçamento 1 bilhão de reais para essa finalidade, mas por conta dessa votação, então, dos parlamentares, vai haver um aumento, porque foi aprovada uma instrução que permite que o relator do orçamento, o deputado federal Isnaldo Bulhões, acabe, então, prevendo esse volume já de 4,9 bilhões no orçamento destinados, então, ao fundão eleitoral. A diferença entre 1 bilhão e os 4,9 bilhões vai sair dos seguintes destinos nas contas públicas: 2 bilhões e 600 milhões de reais das chamadas emendas de bancada e outro 1 bilhão de reais que deve sair, então, de despesas consideradas discricionárias, ou seja, o relator do projeto relacionado ao orçamento vai justamente, então, escolher algumas áreas discricionárias, algumas áreas em que pode haver corte, em que esses gastos não são vinculados, e aí sim, para fazer uma compensação, retirar esse dinheiro dessas alocações para colocar então no fundão eleitoral. A gente relembra que esse número iguala o fundão que já havia sido colocado em prática nas últimas eleições, também um fundão recorde vindo do Congresso Nacional, o Congresso defendendo que esses valores são necessários justamente para que haja, então, uma possibilidade de candidaturas mais independentes, de candidaturas que não sejam beneficiadas, de certa forma, por recursos financeiros, e isso acaba, então, fazendo com que o erário, com que as contas públicas acabem sendo afetadas, porque parte desses recursos, como eu expliquei agora há pouco, vai ser retirada, então, de despesas que têm por finalidade os serviços para a população, para que sejam, então, agora empregadas essas verbas no fundo eleitoral. Evandro. Obrigado pelas informações, André Anelli. Um abraço para você. Vamos falar então desse orçamento para as eleições. E a gente tem quase não, um reprise do que aconteceu antes das eleições municipais. Gente, a gente estava aqui, eu estava até um pouco distraído ali na hora que o Anelli foi entregar aqui Porque tem um elefante voador aqui no estúdio, não é uma mosca. Tem um elefante de asas aqui, é uma mosca varejeira, sabe? Aquela mosca gigantesca. A qualquer momento ela pode provocar um acidente aqui, aí vocês não se importem com isso. Se ela parar no rosto, no cabelo de alguém, ou sei lá, né? Entrar em lugares, né? Se a gente fizer assim, então vocês já sabem o que está acontecendo. Bom, mas enfim, vamos falar desse fundão eleitoral então. 4,9 bilhões de reais. A proposta do governo federal foi de 1 bilhão de reais, gente. 1 bilhão. E aí, na Comissão Mista de Orçamento, eles subiram para 4,9. O que é? É um reprise do que aconteceu nas eleições municipais, porque lá atrás o governo havia apresentado um orçamento para as eleições de 950 milhões e o Congresso Nacional também aprovou 4,9. Você acha que há necessidade de quase 5 bilhões de reais para as eleições de 2026, Alangani? Claro que não, Evandro. E a gente está com um problema fiscal grave a ser resolvido. E veja, o Congresso Nacional também é o primeiro a apontar o dedo e fazer aí algumas críticas em relação à situação fiscal. Agora, com que moral também você vai fazer essas críticas verdadeiras se você também não faz a sua lição de casa? Então é muito fácil você apontar o dedo, pedir lá que o governo reduza gasto público, mas quando chega a sua vez você também não dá o exemplo. E vamos lembrar, tem emenda, tem fundo partidário
e tem fundo eleitoral. Somando tudo isso, o orçamento já dos parlamentares chega a quase 60 bilhões de reais. Isso não tem precedente em nenhum lugar do mundo. Então a gente precisa diminuir esses gargalos para estabilizar a dívida pública. Dívida pública saiu hoje, Evandro, quase 80% do PIB, patamar perigosíssimo. É como se a gente pudesse estar gastando todo esse dinheiro, né? Não há sobra para que isso aconteça. Essa é a crítica. Fala, Fábio Piperno. Não, Evandro, eu me lembro que há mais ou menos uns 2 meses aqui nesse programa, nós entrevistamos o deputado Zucco. E naquele dia eu perguntei para ele o seguinte: deputado, mas então, né, vocês têm um discurso, né, de muito zelo em relação às contas públicas, isso e tal, mas em compensação, esse Congresso, essa Câmara, ela vota aumento de fundo eleitoral, de fundo partidário, aumento no número de deputados, né? Esse é um outro assunto que vamos ter que resolver hoje, emendas. Então, como é que a sociedade vai acreditar em vocês? Cadê a prática para dar respaldo a esse discurso? Ah, mas então, realmente, é verdade, né? A gente precisa ser mais cuidadoso. Não aconteceu nada. Ou seja, então, eu entendo que a culpa não é desses deputados. Afinal de contas, esses deputados formam a pior Câmara dos Deputados, a pior e mais fundamentalista de todos os tempos. Eu falo isso toda hora. A culpa é sua, eleitor. Então faz uma coisa, faz um check. Votou em aumento do número de deputados? Check. Votou na PEC da blindagem. Enfim, blindagem? Check. Votou no aumento do fundo eleitoral? Check. Aí, se você eleger esses caras, a culpa é sua, trouxa. E Zé Maria Trindade, eu quero saber qual é o resquício disso, porque a gente tem acompanhado, digamos assim, uma cascata de decisões bastante questionáveis e polêmicas do Congresso Nacional. Tudo começou ali com a PEC da blindagem, a PEC da anistia, que embora tenha a defesa de parte da sociedade, também divide bastante a opinião, e agora esse aumento exponencial no valor do fundão eleitoral, para patrocinar as campanhas eleitorais de 2026. Onde que o Congresso quer chegar, hein, seu Zé Maria? Bem-vindo, meu amigo. Oi. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Olha, eu tenho em dizer que o buraco é maior, né? Porque esse fundo eleitoral de quase 6 bi será somado ao fundo partidário. Então, os deputados e senadores estão contentes porque vão receber uma grande bolada. Por aqui nos bastidores se diz o seguinte: quem parte e reparte fica sempre com a maior parte. Quem parte e reparte não fica com a maior parte, não tem arte. Esse é o caminho do Congresso Nacional, olhando para o próprio umbigo, ou seja, o meu quadradinho, o que eu vou ganhar nisso aí. É um Congresso que se preocupa muito com o bem-estar do próprio Congresso Nacional. Isso porque se acostumou a lutar contra o Palácio do Planalto, o Executivo, e contra o Supremo, e entende que o poder tem que se defender. Mas aí há uma sede demais num pote pequeno. Veja bem, hoje a Comissão Mista de Orçamento aprovou essa quantia de 5 bilhões de reais e haverá também quase 2 bilhões e pouco ali para o fundo partidário. Então, os partidos políticos terão 7 bilhões de reais, podendo até chegar a 8 bilhões de reais. Mais do que isso, pensa que os deputados foram buscar esse dinheiro nas emendas parlamentares ou nas verbas do Congresso Nacional? Não, foram buscar nas verbas do governo federal. E não é, o governo federal não é o presidente Lula, o governo federal é essa entidade que tem que atender a educação, saúde, segurança, né, estradas, enfim, e atender a população. Então, os deputados e senadores, além de levar essa quantia para os partidos políticos, vai buscar fora das atividades e atribuições do Congresso Nacional. Conversei hoje com dirigentes partidários que dizem o seguinte: os partidos estão esperando esse dinheiro demais, como alguém que encontra um oásis. E já existe até estratégia. Ninguém vai apostar em candidato que não tem chance. Então, a ideia é concentrar os candidatos à presidência da República. Partido que lança candidato à presidência da República sem chance de vitória é jogar dinheiro pela janela. Os deputados aqui são tudo menos bobos para rasgar dinheiro e jogar dinheiro pela janela.
Então, poucos serão os candidatos à presidência da República para os partidos concentrarem o dinheiro, ou seja, mais chance de vitória, em candidaturas de deputados e senadores. Mesmo assim, haverá uma avaliação muito precisa, redução do número de candidatos, né, para que os que têm mais chances ganhem mais dinheiro. Eu vou fazer uma pergunta que não ofende. E para o partido político, quem é que tem mais chance? Quem está aqui, né, no poder. E tem uma questão muito interessante, né? Porque nas eleições municipais, o tamanho do partido conta bastante. Por exemplo, o PL na última eleição recebeu mais de 800 milhões de fundo eleitoral, o PT mais de 600 milhões. Então, quanto maior a bancada, a mais dinheiro esses partidos têm acesso. Fala, Bruno Musa, como é que você avalia mais essa decisão dos parlamentares ali da Comissão Mista de Orçamento? Bem-vindo, meu amigo, ótima tarde. Bem-vindo, meu amigo, ótima tarde. Muito obrigado, ótima tarde para todos. Bom, vamos lá, mais uma decisão tanto quanto desagradável para ser muito bem educado, né? Um desrespeito ao dinheiro público, mais uma vez, mais um tapa na cara do brasileiro. Claro que estamos falando ainda de um processo inicial, mas, de novo, se não houver pressão, a gente sabe que a pressão nunca partirá deles para derrubar. Grande parte, como eu sempre falo, da pressão virá de fora para dentro da política. 4,9 bilhões para o fundão eleitoral. Vamos analisar aqui um pouquinho de maneira mais profunda para aqueles que não conhecem. O orçamento primário ali, ele está na casa dos seus 2 trilhões e 400, 2 trilhões e meio. Desses, apenas 210 bilhões são os chamados gastos discricionários, os gastos não obrigatórios. O resto é comprometido do orçamento já com gastos obrigatórios. Em 2027, os gastos obrigatórios levam a zero os gastos não obrigatórios, porque esse sim é um jogo de soma zero. Quando cresce os obrigatórios, ele diminui dos não obrigatórios. E o que está nos não obrigatórios? Vários funcionamentos da máquina pública, como, por exemplo, a emissão de passaportes ou outras instituições e investimentos. Então, veja só, de 2 trilhões e 400, 210 bilhões são os gastos não obrigatórios que vão a zero em 2027, o próprio governo assumiu. Desses 200 bilhões, 50 bi são emendas parlamentares. Então a gente já sustenta todo esse sistema falido por completo com 50 bilhões de emendas parlamentares. E agora a gente tem também o fundão eleitoral indo para 5 bilhões de reais. Está longe de ser qualquer montante que dê algum tipo de respiro nas falidas contas públicas brasileiras. Mas é uma sinalização extremamente relevante de que os políticos, se nós permitirmos, não param de dar tapas na nossa cara. É como se eles colocassem ali um pezinho na água. Se ninguém fizer nenhum tipo de oposição, vai a banda inteira para a piscina e a gente, tendo que financiar aquela piscina, ficamos de fora passando frio. É realmente um escárnio à situação pública brasileira.